Você não está assistindo isso. Você foi puxado até aqui por uma parte de você que já sabe o que vai acontecer nas próximas 3 noites. E eu digo isso sem poesia, sem metáfora, sem efeito dramático. Eu digo como mecânica vibracional. Quando a sua atenção é atraída com precisão para um ponto específico, é porque uma nova rota já foi selecionada no campo de possibilidades. Respire por um instante e apenas perceba. Existe uma versão sua em outra velocidade observando você agora. Não no futuro linear como você imagina, mas adiante no campo, onde as probabilidades já estão organizadas e onde a sua vibração decide qual delas se manifesta como experiência. A maioria das pessoas tenta mudar a realidade com esforço mental. Tenta pensar melhor, planejar mais, controlar o como, antecipar o resultado. E é exatamente isso que mantém tudo travado. A mente física não foi feita para prever, ela foi feita para perceber. Quando você tenta prever com a mente, você cria interferência. Interferência é ruído. Ruído é atraso. E atraso se traduz como sofrimento. Hoje eu vou te conduzir por um teste simples. 3 noites seguidas, alguns minutos antes de dormir, um único ajuste de frequência. Você não vai acreditar em nada. Você vai observar. Vai perceber sincronicidades, reorganizações sutis, uma clareza que surge sem esforço, caminhos que se tornam mais fluidos. Mas antes de qualquer técnica, eu preciso abrir um portal com uma pergunta essencial. O que exatamente na sua vida você está tentando resolver com força, quando a única coisa necessária é mudar a frequência? Não responda com lógica, responda com sensação, porque a sensação é o idioma do seu eu mais rápido. Se isso já tocou algo dentro de você, faça um gesto consciente agora. Curta este vídeo e comente abaixo. Qual área da sua vida está pedindo uma mudança de frequência neste momento? Quando você escreve, você ancora. Quando você declara, você reorganiza o campo. E agora, eu vou te revelar a primeira chave. Você não precisa acessar o seu duplo. Você só precisa parar de interferir com ele. Eu vou começar desmontando um erro comum. O seu duplo não é um espírito, não é uma entidade, não é um guia externo tomando decisões por você. Ele é você em outra velocidade. Imagine 2 versões suas rodando o mesmo jogo, mas em tempos diferentes. Uma está dentro da experiência, sentindo, reagindo, tentando entender. A outra está alguns passos à frente, observando padrões, avaliando rotas, medindo consequências antes que elas se materializem. Não existe separação, existe defasagem. Você, aqui, percebe? O seu eu mais rápido já sabe. E enquanto você tenta decidir com base no passado, ele navega com base no campo inteiro de probabilidades. O problema nunca foi desconexão. O problema sempre foi interferência. Interferência acontece quando você tenta controlar o como. Quando você tenta forçar um resultado específico. Quando você insiste que a solução precisa vir de um jeito determinado. Quando você revive mentalmente o que deu errado e projeta isso para frente. A mente física só enxerga a memória. Ela só pode recombinar experiências antigas. Ela não acessa o campo. Quem acessa o campo é o seu eu mais rápido. E aqui está algo fundamental. Você já recebe orientação o tempo inteiro. Intuições repentinas. Impulsos suaves. Sensações de não vá por aí. Ideias que surgem sem raciocínio lógico. Sincronicidades que parecem coincidência. Nada disso é acaso. É comunicação. Mas quando você responde a essas orientações com medo, dúvida ou necessidade de controle, você cria ruído. E ruído distorce o sinal. Então, antes de falar de técnica, eu preciso que você entenda o seguinte: você não está tentando criar um futuro. Você está tentando alinhar-se ao caminho mais eficiente que já está disponível. Existe uma diferença gigantesca entre esforço e coerência. Esforço é resistência contra o fluxo. Coerência é ajuste de frequência. E é por isso que a noite se torna tão importante. Porque existe um momento específico do dia em que a interferência diminui naturalmente. O ego relaxa, o controle enfraquece,
O corpo desacelera. Esse momento é a passagem entre vigília e sono. É ali que a comunicação se torna limpa. Mas antes de entrar no portal noturno, eu preciso que você observe algo na sua própria vida. Quantas vezes você ignorou uma sensação e depois percebeu que deveria ter escutado? Quantas vezes a lógica parecia certa, mas o resultado não fluía? Isso não é falha, é desalinhamento vibracional. E eu vou te mostrar como corrigir isso, começando pelo momento mais poderoso do seu dia, os minutos antes de dormir. Agora eu quero que você olhe com honestidade para a sua rotina interna. Observe como você termina os seus dias. Observe o que passa pela sua mente quando a luz se apaga, quando o corpo começa a relaxar, quando o mundo externo silencia. A maioria das pessoas usa esse momento para reviver problemas, repassar discussões, antecipar preocupações, ensaiar conversas que ainda nem aconteceram, projetar cenários negativos como forma de se preparar. E é exatamente ali que a interferência se consolida. Quando você adormece focado no problema, você está enviando uma instrução vibracional clara. Não importa o que você diz em palavras durante o dia. O que importa é a frequência dominante no momento em que o filtro mental enfraquece. A mente física pensa que está apenas refletindo, mas vibracionalmente você está programando. Eu repito, você programa o seu próximo dia antes de dormir. Não de forma mística, de forma mecânica. Durante o estado de transição entre vigília e sono, o seu sistema nervoso relaxa, a atividade mental lógica diminui e a sua frequência emocional se torna o comando principal. É ali que o sinal sai mais puro. É ali que o seu eu mais rápido recebe instruções sem ruído. E qual é o erro que quase todos cometem? Eles transformam a noite em um ritual de ansiedade, reviver o medo, reforçar a dúvida, ensaiar o fracasso, repetir a narrativa da escassez. E o duplo não julga, ele não corrige, ele não questiona, ele apenas sincroniza. Se você adormece com medo, ele organiza rotas compatíveis com medo. Se você adormece com dúvida, ele organiza experiências que validam dúvida. Se você adormece com tensão, ele seleciona caminhos de resistência. Não é punição, é coerência. A vida não responde ao que você deseja. A vida responde ao que você vibra. E aqui começa a virada real. Porque quando você entende que o momento pré-sono é o ponto de menor interferência e maior poder de programação vibracional, você para de usar a noite como repetição de problema e começa a usá-la como realinhamento. Mas existe um detalhe ainda mais importante. Não é qualquer emoção que abre o portal limpo para o seu eu mais rápido. Existe um estado específico que reduz quase completamente a interferência do ego. Um estado que não é euforia, não é empolgação exagerada e não é pensamento positivo forçado. E aqui está o ponto que começa a mudar tudo. Não é qualquer emoção que limpa a interferência. Não é força de vontade, não é pensamento positivo, não é esforço espiritual. Existe um estado específico que reduz o ruído quase completamente. Um estado que enfraquece o controle do ego e abre a comunicação com o seu eu mais rápido. Sem esse estado, você pode até tentar a técnica, mas continuará enviando sinais misturados. E sinais misturados produzem resultados misturados. Então, antes de falar de qualquer prática, você precisa reconhecer qual é a emoção que realmente abre o caminho. Agora eu preciso expandir sua visão antes de aprofundar a emoção-chave. Imagine que o universo não é uma linha reta de eventos, mas um campo de probabilidades coexistindo ao mesmo tempo. Não existe um único futuro esperando você. Existem múltiplos futuros disponíveis, como estações de rádio transmitindo simultaneamente. Você não cria essas estações, você sintoniza. Cada estado emocional seu funciona como um seletor de frequência. Cada reação sua é um ajuste fino no dial. Cada decisão vibracional aproxima você de uma rota específica. Agora traga isso para o micro. Observe o seu dia de hoje.
Observe o que você sentiu ao acordar. Observe como reagiu a um contratempo. Observe se você se contraiu ou se relaxou diante de um desafio. Observe o tom emocional predominante que você carregou ao longo das horas. Tudo isso são antenas. Antenas que enviam sinais constantes para o seu eu mais rápido. Ele recebe esses sinais e organiza as rotas do dia seguinte com base no padrão dominante. E aqui está algo que quase ninguém percebe. A transição entre vigília e sono é o momento em que o seletor de frequência fica mais sensível. Quando você está totalmente acordado, sua mente lógica filtra, julga, argumenta, compara. Ela cria resistência. Ela tenta proteger sua identidade atual. Mas quando você começa a adormecer, o filtro enfraquece. É ali que o campo se abre. É ali que a comunicação entre você e o seu eu mais rápido se torna direta. E é por isso que a maioria das pessoas desperdiça o momento mais poderoso do dia, porque usam esse portal para reforçar a versão antiga de si mesmas. Você já percebeu como, muitas vezes, acorda sentindo exatamente a mesma energia emocional com a qual foi dormir? Isso não é acaso. Isso é continuidade vibracional. Agora eu quero que você perceba algo sutil. Você não está tentando mudar o mundo externo nas próximas 3 noites. Você está ajustando o seletor de frequência antes do campo responder. O erro não está no desejo. O erro está na vibração que acompanha o desejo. E antes de eu revelar a emoção específica que limpa quase toda a interferência, eu quero que você reflita sobre algo muito direto. Se o seu estado emocional antes de dormir determina a rota do dia seguinte, que tipo de frequência você tem programado repetidamente? Observe isso sem julgamento, apenas como informação. Agora perceba a importância disso. Se o momento antes de dormir é o ponto de maior sensibilidade vibracional do seu dia, então a qualidade emocional que você carrega ali define a rota que será percorrida. E a maioria das pessoas tenta entrar nesse portal com tensão, expectativa ou ansiedade disfarçada de esperança. Mas o portal não responde à tensão. Ele responde a uma frequência muito mais simples e muito mais poderosa. Uma frequência que não força o futuro, apenas permite que o caminho mais eficiente apareça. É aqui que a chave começa a se revelar. Agora eu vou te revelar algo simples, mas profundamente ignorado. A emoção que abre o portal com o mínimo de interferência não é entusiasmo, não é visualização intensa, não é repetir afirmações positivas com força, não é euforia espiritual, é alívio. O alívio é a vibração da entrega. Perceba a diferença. Entusiasmo pode esconder ansiedade. Visualização pode esconder controle. Afirmação pode esconder medo, mas o alívio não força nada. O alívio solta. Quando você sente alívio, mesmo que por alguns segundos, você está dizendo ao campo: eu paro de lutar contra o fluxo. Eu paro de tentar decidir o como. Eu permito que a rota mais eficiente se revele. O alívio é silencioso, é suave, é quase discreto, mas vibracionalmente, ele é extremamente poderoso. Por quê? Porque ele reduz resistência. E resistência é o que mantém você preso à mesma linha de realidade. Agora eu quero que você experimente algo enquanto me escuta. Não é visualização, não é respiração técnica, é apenas um microajuste. Imagine que aquilo que mais te preocupa já encontrou solução. Não tente ver a cena, apenas permita que a sensação de "isso já está resolvido" entre no corpo. Talvez seja um relaxamento leve no peito, talvez seja um suspiro espontâneo, talvez seja uma sensação de leveza quase imperceptível. Isso é o alívio. E é exatamente esse estado que você vai cultivar nos minutos antes de dormir durante as próximas 3 noites. Perceba como isso é diferente de tentar controlar o resultado. Você não está dizendo como a solução vai chegar. Você não está desenhando o caminho. Você está apenas ajustando a frequência para a vibração da solução já existente.
O seu eu mais rápido responde a isso imediatamente. Ele não precisa de detalhes, ele precisa de coerência. E agora eu vou te fazer uma pergunta que vai definir a profundidade da sua experiência. Você está disposto a soltar o controle por alguns minutos antes de dormir e testar o poder do alívio como frequência dominante? Se você sente que está pronto para essa mudança vibracional, comente agora. Eu escolho mudar minha frequência antes de dormir. Escrever isso não é superstição. É alinhamento consciente. É você declarando que está pronto para substituir interferência por coerência. Então entenda, o que altera a linha de realidade não é intensidade emocional, é coerência. E coerência nasce quando você para de resistir. O alívio não cria o futuro, ele remove o atrito que estava bloqueando o futuro que já estava disponível. Sem alívio, você tenta empurrar a realidade. Com alívio, você permite que ela se reorganize. E agora, algo muito importante precisa ficar claro. Se você ativa alívio por alguns minutos, mas passa o restante da noite revivendo medo, você está anulando o sinal. Existe um erro específico que quase todos cometem antes de dormir, e ele sabota completamente essa reprogramação vibracional. Se você não corrigir isso, a técnica perde força. Se você corrigir, a mudança começa a se tornar visível. Agora eu preciso que você observe algo com total honestidade. O erro que enfraquece completamente esse processo não é falta de fé, não é falta de disciplina, não é falta de conhecimento espiritual. É a repetição inconsciente do problema antes de dormir. Você deita, o corpo começa a relaxar e a mente entra em modo de revisão. Repassa o que deu errado, recria a discussão, simula o pior cenário, se prepara para o que pode dar errado amanhã. E o que você chama de pensar sobre a vida é, vibracionalmente, uma instrução. Quando você adormece focado na tensão, você está dizendo ao campo: mantenha essa frequência ativa, organize experiências compatíveis com isso, valide essa expectativa. O seu eu mais rápido não interpreta palavras. Ele interpreta estado emocional dominante. Se o estado dominante é medo, ele sincroniza rotas coerentes com medo. Se o estado dominante é dúvida, ele sincroniza rotas coerentes com dúvida. Se o estado dominante é escassez, ele organiza experiências que reforçam escassez. Não é punição, é precisão. E aqui está o ponto crucial. Você pode passar 5 minutos tentando sentir alívio, mas se os últimos 30 segundos antes de dormir forem de preocupação intensa, é esse sinal que prevalece. O portal noturno amplifica o que está mais forte. Por isso, o verdadeiro trabalho não é fazer o ritual, é impedir que a interferência volte a dominar o campo antes que você atravesse o sono. Eu quero que você perceba a diferença entre observar um problema e se fundir emocionalmente com ele. Observar não cria aprisionamento. Fundir cria repetição. A técnica das 3 noites começa a funcionar quando você decide interromper esse ciclo automático. E agora eu vou te convidar a fazer algo consciente. Se você entende que precisa parar de repetir a mesma frequência antes de dormir, escreva nos comentários: eu assumo a responsabilidade pela minha frequência. Isso não é apenas interação, isso é reposicionamento interno. É você saindo do papel de vítima das circunstâncias e assumindo o papel de emissor vibracional. A partir daqui, nós não estamos mais falando de teoria, estamos falando de aplicação direta. E agora você está pronto para entrar na prática com clareza. Agora que você entende o erro, nós precisamos preparar o terreno. Porque a técnica das 3 noites não começa com água, não começa com frase, não começa com ritual. Ela começa com interrupção de padrão. Se você levar para a cama a mesma tensão, a mesma urgência, a mesma necessidade de resolver tudo imediatamente, você continuará operando a partir da interferência. Então, antes de qualquer prática, existem 3 ajustes internos que precisam acontecer. Primeiro ajuste: desconectar da tentativa de resolver. O momento antes de dormir
Não é para encontrar respostas com lógica. Não é para analisar estratégias. Não é para prever cenários. A mente física não enxerga o campo inteiro. Ela só reorganiza o passado. Quando você tenta resolver com a mente, você reforça o ciclo antigo. Segundo ajuste, trazer a atenção para o corpo. O corpo é o tradutor vibracional. Ele reage imediatamente à frequência. Se você pensa em um problema, o corpo contrai. Se você pensa em alívio, o corpo solta. Você não precisa forçar nada. Apenas perceba o peso dos ombros, a respiração, a região do peito. Quando o corpo suaviza, o campo suaviza junto. Terceiro ajuste: soltar o controle do como. Este é o ponto mais difícil para a maioria. Soltar o controle não significa desistir do desejo. Significa confiar que existe uma rota mais eficiente do que aquela que a sua mente consegue enxergar. Quando você insiste que a solução precisa vir de um jeito específico, você fecha portas que poderiam ser muito mais fluidas. Agora perceba a mudança interna que acontece quando você combina esses 3 ajustes. Você para de tentar resolver. Você volta para o corpo. Você solta o controle. Isso cria espaço. E espaço é o que permite que o seu eu mais rápido reorganize as rotas com menos resistência. A técnica que eu vou te conduzir a fazer nas próximas 3 noites funciona porque ela opera exatamente nesse espaço. Não é mágica, não é superstição, é coerência vibracional, aplicada de forma repetida. 3 noites não são um número aleatório. 3 noites criam padrão. Padrão cria estabilidade. Estabilidade cria nova linha dominante de experiência. Agora você está pronto para receber o passo a passo completo. Não como um ritual místico, mas como um ajuste consciente de sistema. Respire fundo. Nós vamos entrar na prática. Agora, eu vou te conduzir exatamente pelo que você fará nas próximas 3 noites. Não como superstição, não como tentativa desesperada de mudar a realidade, mas como ajuste vibracional consciente. Na hora de dormir, quando tudo estiver mais silencioso, pegue um copo com água. Não importa o tamanho, não importa o material. O objeto não tem poder próprio. Ele funciona como âncora física para o seu estado interno. Segure o copo com as 2 mãos por alguns segundos. Não visualize cenas. Não imagine resultados específicos. Não tente desenhar o futuro. Em vez disso, permita que o corpo entre na sensação de alívio. Não alegria exagerada. Não empolgação, apenas alívio. A sensação de que aquilo que te preocupa já encontrou solução. A sensação de que você não precisa mais lutar. A sensação de que o caminho mais eficiente já está em movimento. Mesmo que seja sutil. Mesmo que dure poucos segundos. Quando você sentir essa suavidade interna, beba metade da água lentamente. Enquanto bebe, reconheça internamente: eu permito que essa frequência me acompanhe durante o sono. Depois, coloque o restante da água ao lado da cama. Ao acordar, antes de pegar o celular, antes de conversar com alguém, antes de qualquer estímulo externo, beba o restante da água. Não como magia, como símbolo de continuidade vibracional. O que você está fazendo é simples. Está marcando o início e o fim do portal noturno com coerência. Primeira noite, você rompe o padrão antigo. Segunda noite, você estabiliza o novo estado. Terceira noite, você consolida a linha vibracional dominante. Você pode perceber mudanças sutis já na primeira manhã. Uma clareza inesperada. Uma ideia simples que resolve algo que parecia complexo. Um impulso suave para agir diferente. Uma sincronicidade aparentemente pequena. Não espere uma voz. Não espere um sinal dramático. O seu eu mais rápido se comunica através de ajuste fino, não de espetáculo. E aqui está algo essencial. Durante esses 3 dias, não fique testando o universo. Não fique procurando provas obsessivamente. Isso reativa a interferência. Faça a prática. Siga o dia normalmente. Observe com leveza.
A realidade começa a reorganizar quando você deixa de pressioná-la. E existe ainda um elemento final que potencializa esse processo de forma muito mais intensa. Ele não é complicado, mas ele define se você entra em coerência profunda ou se permanece apenas experimentando a superfície. Vamos fechar isso com precisão. Agora eu vou revelar o ponto que transforma a técnica em aceleração real. Você pode fazer o ritual corretamente. Você pode sentir alívio por alguns minutos. Você pode repetir por 3 noites. Mas existe um fator que determina a velocidade da resposta: a forma como você vive o dia seguinte. Se depois da prática você acorda e volta imediatamente ao padrão antigo, reclamação, medo, controle, urgência, você está enviando sinais misturados. Coerência não é um momento isolado antes de dormir. É continuidade vibracional ao longo do dia. E aqui entra a frase que sela o processo. Antes de dormir, depois de sentir o alívio, diga internamente: eu sigo o caminho mais eficiente. O resto não é meu. Essa frase faz algo muito específico. Ela retira de você a responsabilidade pelo como e mantém com você a responsabilidade pela frequência. Durante o dia seguinte, sempre que surgir dúvida ou tensão, volte para isso. Caminho mais eficiente. Se uma ideia leve surgir, siga. Se uma intuição suave aparecer, considere. Se algo parecer pesado demais, observe antes de insistir. O seu eu mais rápido trabalha através da excitação leve e do alívio. Ele raramente trabalha através de tensão. E aqui está algo que poucas pessoas entendem. O caminho mais eficiente nem sempre é o mais dramático. Às vezes é uma decisão simples, um não que você precisava dizer, um descanso que você precisava permitir, uma conversa que você estava adiando. Quando você segue o sinal leve em vez da pressão mental, você começa a entrar na rota otimizada. E então as sincronicidades aumentam. Os encontros ficam mais precisos. Os atrasos evitam problemas maiores. As soluções surgem com menos esforço. Você para de viver no modo resistência e começa a viver no modo coerência. Não é sobre controlar a realidade. É sobre deixar de lutar contra o fluxo que já estava tentando te guiar. Agora você entende que as 3 noites não são superstição. São reinicialização vibracional. E tudo isso nos leva ao fechamento mais importante. Porque a técnica só funciona para quem decide assumir o próprio papel no processo. Agora você percebe que nunca esteve tentando criar um futuro do zero. Você estava tentando alinhar-se ao futuro que já estava disponível. O seu eu mais rápido nunca esteve ausente, nunca esteve desconectado. Ele sempre esteve navegando o campo, ajustando rotas, fechando portas que não servem, abrindo caminhos que você ainda não enxerga. O que muda a partir de agora é simples. Você para de interferir. Durante 3 noites, você vai interromper o padrão automático. Vai sentir alívio antes de dormir. Vai soltar o controle do como. Vai declarar internamente que segue o caminho mais eficiente. E então, você vai observar. Observe sem obsessão. Observe sem testar. Observe como quem está curioso para ver o campo responder. Pode ser uma clareza inesperada. Pode ser uma solução simples. Pode ser um convite improvável. Pode ser algo que parece pequeno, mas altera completamente a direção. Você não precisa forçar nada. A vida responde à coerência, não à pressão. E agora eu quero que você faça 2 coisas. Primeiro, curta este vídeo e inscreva-se no canal se ainda não estiver inscrito. Porque aqui nós não falamos de teoria superficial. Nós falamos de aplicação consciente. E quando você decide aprender a operar sua frequência, você começa a operar sua realidade. Segundo, comente agora: eu sigo o caminho mais eficiente. Essa frase não é apenas simbólica. Ela é um posicionamento vibracional. É você declarando que escolhe coerência em vez de controle. Faça o teste por 3 noites seguidas. Volte aqui depois e relate o que percebeu, pequeno ou grande.
sutil ou claro. A mudança começa sempre no invisível antes de aparecer no visível. E lembre-se, você não está tentando convencer o universo. Você está ajustando a si mesmo. Quando você muda a frequência, a linha de realidade acompanha. Este conteúdo foi desenvolvido com auxílio de inteligência artificial como ferramenta de organização e linguagem, mas a intenção aqui é educativa e reflexiva. Use como experimento consciente, não como crença cega. Você está apenas começando.